O nosso primeiro exercício do módulo 11, página 336, referente a vetores, ele diz que duas forças atuam sobre um ponto, formando um ângulo entre si de 60 graus, força F1 e força F2, representadas de forma vetorial, vetor F1, vetor F2. A intensidade, aqui ele fala de intensidade, ele poderia ter escrito os módulos, aqui ele fala de intensidade, que é a mesma coisa que módulo, só que a representação é diferente. Aqui estamos representando a intensidade das duas e o ângulo de 60 graus. Ele deu o seno, ele deu o cosseno e ele deu a tangente no enunciado e pediu qual o valor da força resultante dessa ação. Vocês estão percebendo que aqui não dá para formar o polígono porque os dois vetores estão desenhados numa mesma origem. Ó. Os dois iniciam o desenho de uma mesma origem. Portanto, aqui é um paralelogramo. Então, na frente do F2 eu desenho um paralelo do F1 e na frente do F1 eu desenho um paralelo do F2. Olha aqui então o nosso resultante. Portanto, regra do paralelogramo, lei dos cossenos. O resultante ao quadrado seria o meu F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, mais duas vezes o F1 vezes o F2, vezes o cosseno de 60. Por isso eu escrevi apenas o cosseno, lei dos cossenos. Então a gente tem que, infelizmente, fazer essa operação. 150 ao quadrado, primeiro, mais o segundo ao quadrado, 90 ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, que é o F1, vezes o segundo, que é o F2, e o cosseno de 60, que é meio. O que vocês vão fazer? Isso ao quadrado, isso ao quadrado, e essa operação de multiplicação aqui. Somar os três valores e obter o valor do resultante ao quadrado, que seria 44.100. Nós teremos que tirar a raiz disso, de 44.100, que é um valor de 210 newtons. Isso nós temos na alternativa C. O nosso segundo exercício ele fala para considerar dois vetores deslocamentos de módulos A e B que são perpendiculares entre si, ou seja, formam um ângulo de 90 graus entre si, ou seja, são ortogonais. Sabe-se que A igual a 8 centímetros, já que ele fala em deslocamento, e que o vetor resultante da soma dos dois vetores apresenta intensidade igual a 10 centímetros. O módulo do vetor B é igual a... Então veja bem, ele fala que são dois vetores perpendiculares, ou seja, o ângulo entre eles é de 90 graus, que o primeiro vetor tem 10 centímetros, que o resultante, o primeiro vetor tem 8 centímetros, o resultante tem 10 centímetros, e qual a intensidade do vetor B? Portanto, aqui é uma perpendicularidade, ó, 90 graus. Então a gente já vai em Pitágoras direto. Eu tenho o resultado da soma dos dois vetores perpendiculares, que é 10. O A é 8. Qual o valor do outro vetor? Ou seja, 100, 64, B quadrado. 64 para cá, 36, ou seja, B quadrado é 36, B, 6 centímetros. Correto? Então ele deu o resultante e um dos vetores. Qual era o outro vetor? Já que ele soltou no texto a palavra perpendicular. Correto? Então a gente tem aqui a alternativa B. O terceiro e último exercício do mesmo módulo 11, só que agora na página 337, ele é um pouquinho mais trabalhoso e gostoso de fazer. São dois vetores, ele chamou de vetor V1, vetor V2, que pode ser velocidade vetorial, formam entre si um ângulo θ e possuem módulos 5 unidades e 12 unidades respectivamente. Se a resultante entre eles tem módulo igual a 13 unidades, podemos afirmar corretamente que o ângulo θ entre os vetores V1 e V2 vale... Veja bem, ele deu os valores do vetor V1
5 unidades. O valor do vetor V2, 12 unidades. E do resultante entre eles, 13 unidades. Qual o valor de θ? Que é o ângulo entre eles. Portanto, turma, aqui, trigonometricamente, por desenho, não tem como. A gente não sabe qual é a inclinação dos vetores, mas por uma equação em que a resultante vetorial seria o vetor V1 mais o vetor V2, e qual é o θ entre eles? Ótimo! Só na lei dos cossenos mesmo, onde a gente tem o primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o cosseno de θ, que vai ficar aqui como incógnita. Então aqui, no resultante, tem o valor 13, dado no texto, o primeiro vetor 5, o segundo 12, mais 2 vezes 5, vezes 12, vezes o cosseno. Então o que nós vamos resolver? Nós vamos resolver 13 ao quadrado, 25, que seria o 5 ao quadrado, 144, tá? E aqui 120 cosseno de θ. Então agora, só somar aqui, 169 mais 120 cosseno. O que a gente tem aqui, ó? Esse 169 para lá, 0. 120 cosseno de θ, sobrando sozinho aqui, igual a 0. Passo 169 subtraindo lá. Passo 120 dividindo, a gente tem lá cosseno de θ igual a 0. Ah, que cosseno de que ângulo que dá 0? De 90. Então os dois vetores eram perpendiculares. Se você fizer então, já sabendo que é 90 graus, esse cateto, nós vamos ter essa hipotenusa. Ah, mas não dá para fazer? Não, porque nós não sabíamos qual era o ângulo, né? Então por isso que a lei dos cossenos resolveu isso pra gente. 90 graus a gente tem a alternativa C. Então vamos lá, pessoal. O que eu gostaria que vocês fizessem? Estudassem, fizessem os exercícios certinhos, recomendados aí no roteiro de aula, tá? Tem os exercícios extras, né? Estou aqui para tirar as dúvidas de vocês aí no restante da aula, quem precisar de alguma coisa, tá ok? Um abraço.